Brumadinho e Mariana. Duas cidades, dois rastros de destruição e morte. Os prejuízos para aqueles que moravam ou tinham propriedade nos locais foram imensuráveis, pois além de bens materiais, vidas foram perdidas. Foi um evento em que a gente pôde explanar bem o que vem a ser essa consequência, né, de toda uma série de desastres, de ocorrências que acabam em óbito de muita gente e toda uma situação depredatória mesmo do meio ambiente, né? Então, assim, momentos como esse é muito importante para a gente, então, discutir qual é o nosso papel perante a sociedade, qual é a nossa função nesse meio ambiente que engloba todos nós, né? Assim como Patrícia, representantes de entidades e autoridades participaram de uma mesa redonda para debater sobre os impactos de tragédias ambientais. Segundo o ativista Frei Rodrigo, as duas situações não podem ser tratadas como tragédias, mas sim como crimes, sendo que a Vale tinha ciência de que o rompimento das barragens poderia acontecer e resultar em mortes. No entanto, priorizaram a perda de vidas e de fauna e flora. Essas barragens não estão sob risco após o crime acontecido em Brumadinho. Elas já estavam em risco. Então significa que eles convivem diariamente em uma situação de crime, porque é uma região que depende, nós chamamos de minério dependente. Como superar isso? Temos que rever o modelo e refazer a forma como que a gente se desenvolve dentro dos territórios e empoderar as populações dos territórios para que elas decidam, então, que tipo de vida e que tipo de desenvolvimento e que tipo de sociedade que elas querem viver. O dano ambiental causado pela enxurrada de lama nos dois crimes é incalculável e será sentido por anos. Não se sabe ao certo quantos anos o meio ambiente levará para se recuperar. Talvez nem estaremos aqui para ver isso. Até porque o impacto ele é muito grande, né? Quando a gente vê na mídia falando de uma coluna de lama de 15 metros, ou até menos que isso, 3, que seja 2 metros, isso está, então, superior ao nível de solo, já cobriu toda a parte da vegetação, já atingiu toda a parte de fauna, levou aí inúmeros animais, né? Então, a gente pensar nessa reordenação da natureza num espaço curto de tempo é impossível. Realmente precisa da ação humana, precisa das nossas ações para poder reverter isso e auxiliar, principalmente direcionar toda essa recuperação ambiental presente no ambiente. Mas realmente o tempo, não tem como a gente prever algo que seja menor que 100 anos, né? É muito complicado isso. Quem pôde ver de perto o rastro de destruição deixado tanto em Mariana quanto em Brumadinho foram os bombeiros, que assim como muitos voluntários atuam no local, salvando vida e localizando desaparecidos. O Corpo de Bombeiros continua ainda trabalhando tanto na resposta como também na prevenção. E no caso específico de Brumadinho ainda continua, né, os trabalhos do Corpo de Bombeiros, há planejamentos, seguindo esse planejamento do Corpo de Bombeiros e estaremos lá até o término dos trabalhos. Tendo em vista que é impossível extinguir alguns processos, como o de mineração, é preciso que o homem, especialmente o empresário e governante, encontre um equilíbrio entre suas ações e a preservação do meio ambiente. Porque quem polui, quem arca com toda essa estrutura não é, no caso, o pequeno produtor, não é a dona de casa, não é o estudante, é o grande empreendedor, né? Então tem que partir dele essa mudança de conduta, mas, claro, mobilizado por toda a sociedade, que vê essa ação, que vê todo esse resultado negativo como algo ruim. Então precisa da nossa articulação, quando eu falo nossa, é porque somos todos mesmo, nós estamos todos no mesmo barco, né? Nós estamos todos nessa casa comum que é a Terra, o planeta, e interagindo nas diferentes atividades.